Nessa videoaula, nós vamos tratar da mecânica do processo erosivo. Nós vamos apresentar para vocês, em uma aula gravada em 2013, o efeito do impacto da gota de chuva e depois as formas como a enxurrada interage com o processo erosivo. Vamos ver alguns exemplos práticos e a aula termina com uma classificação dos tipos de erosão em função da origem do processo. Ao final da aula, você vai ter a apresentação de algumas perguntas que você pode responder utilizando os conceitos apresentados na aula. Parte dessas perguntas vai ser utilizada também no exercício prático dessa aula. O exercício prático dessa aula, ele também terá apoio de um segundo vídeo, né? Um vídeo também postado sobre percepção de erosão, que é uma atividade que, fora do contexto de EAD, a gente fazia no campo. Então, nós gravamos um vídeo em que aquilo que a gente poderia ver no campo, ou iria ver no campo, foi representado da melhor forma possível. Fique atento também para a questão do plágio. A gente está utilizando uma política anti-plágio nessa edição da disciplina de 2020, né, em EAD, e você deve se informar sobre isso num vídeo e em outros materiais que já estão depositados no Moodle também. Então vamos para essa aula que foi gravada em 2013 e não há nenhuma alteração de conteúdo necessária por ser uma aula muito conceitual, uma aula básica em que os conteúdos e as referências da aula são ainda atuais. Os materiais projetados durante essa aula também estão disponíveis já na forma de um arquivo em que você vai ter os slides que são utilizados normalmente quando essa aula é apresentada em sala de aula. Tenha uma boa aula. Vamos para a primeira aula, Bases Conceituais da Mecânica do Processo Erosivo. Essa aula expositiva ela terá apoio de alguns slides. Nesse módulo, vamos tratar apenas da erosão acelerada do solo, que é aquela provocada pela ação do homem sobre o ambiente. Em condições naturais, com exceção dos climas semiáridos, ocorre muito pouca erosão, ou pela ausência de agente erosivo, no caso dos climas mais secos ou áridos, ou pela vegetação que controla a erosão nos climas mais úmidos. Com a interferência do homem no ambiente, principalmente pela alteração do solo ou pela remoção da superfície, da cobertura da superfície do solo no cultivo agrícola, pode haver uma aceleração muito grande do processo erosivo. Essa aceleração ela vai se dar sempre pela interação de uma chuva de grande intensidade, como essa representada nesse slide, com a superfície do solo. As precipitações intensas interagem com o solo, alterando a sua superfície. Nesse slide, nós vemos uma primeira imagem, um solo argiloso logo após o seu cultivo. A estrutura do solo está bastante preservada e representada por agregados estáveis e de tamanho relativamente grande. O impacto das gotas de chuva da precipitação intensa sobre a superfície do solo desprende material desses agregados, que posteriormente é transportada pelo excesso de precipitação que não se infiltrou no solo, que vamos denominar de enxurrada. Após a chuva, que é a última imagem, nós já vemos uma superfície aplanada, lisa e com vários pontos de deposição de sedimentos que são representados pelas áreas mais brilhantes da imagem. O que nós temos até o momento? Uma chuva intensa e a superfície do solo, e a interação entre esses dois fenômenos. As chuvas pouco intensas não se relacionam com a erosão do solo, por provocar muito pouco desse processo. A maior parte da erosão do solo vai se concentrar em alguns eventos de grande intensidade.
Então, o próximo passo é a gente compreender um pouco melhor o que acontece na mecânica de interação entre a precipitação intensa e a superfície do solo. E nesse sentido, nós vamos separar duas fases. Uma delas é o impacto da gota de chuva e a outra fase é a movimentação do excesso de precipitação que não infiltrou no solo sobre a sua superfície na forma de enxurrada. A erosão se inicia pelo impacto da gota de chuva sobre a superfície do solo, desprendendo o material dos agregados. O slide mostra uma referência básica sobre esse assunto, na qual os autores simularam matematicamente, através de equações vetoriais, o impacto de uma gota esférica de água sobre uma superfície rígida. O impacto das gotas de chuva sobre o solo não segue exatamente esse modelo. O solo não é uma superfície completamente rígida. Ele vai sofrer deformações pelo próprio impacto da gota de chuva. E as gotas de chuva não são perfeitamente esféricas, nem uniformes. Mas esse modelo simplificado, ele vai ilustrar, passo a passo, alguns fenômenos que são importantes de serem observados e entendidos para compreender como se dá o desprendimento de material dos agregados durante o processo de erosão natural. Nessa imagem, nós vemos graficamente a aplicação das equações vetoriais simulando uma gota de 4 milímetros de tamanho. Esse tamanho é um tamanho médio das gotas das chuvas de grande intensidade. A trajetória dessa gota vai se dar a 10 metros por segundo, que também é a velocidade de equilíbrio, a velocidade terminal de gotas grandes em direção à superfície do solo. Nas figuras, pequenas setas indicam a velocidade, a direção e o sentido de deslocamento da água dentro da gota. Quanto maior as setas, maior a velocidade. Na primeira imagem, nós vemos o impacto da gota de chuva sobre a superfície, 0,4 microsegundos após o impacto. A velocidade na base da gota, no seu diâmetro z igual a 0,025, ela foi, em parte, desacelerada para 0,26 da velocidade terminal da queda de 10 metros por segundo e, em parte, acelerada a 1,09 da velocidade terminal da gota a 10 metros por segundo. As figuras seguintes mostram tempos maiores após esse impacto. A zona de contato da superfície com a gota aumenta. E, no tempo 10,6 microsegundos, também na base da gota, nós já vemos uma desaceleração praticamente completa do fluxo de água dentro da gota, no ponto inicial de contato, e uma aceleração ao dobro da velocidade de queda de 10 metros por segundo na parte mais distante do impacto. Percebe-se também, pela direção das setas, que houve uma direção no fluxo de água das gotas, que, num primeiro momento, era perpendicular à superfície e agora está praticamente paralelo a essa superfície. Resumindo o que o modelo nos mostrou até agora. Uma gota de 4 milímetros vai ter uma trajetória em relação à superfície do solo com uma velocidade em torno de 36 km por hora. Alguns microsegundos após esse impacto, esse fluxo vai ter mudado de direção em 90 graus e vai ter se acelerado até 70 km por hora. Mudança de direção e velocidade dentro de um fluido é chamado de turbulência. O impacto da gota de chuva sobre o solo pode ser considerado um fluxo de alta turbulência.
no qual vão surgir forças de cisalhamento, forças que podem romper qualquer superfície, qualquer objeto que esteja em sua direção, com muita facilidade. Além da velocidade, da força de cisalhamento e da turbulência, o modelo também calcula as pressões exercidas durante o impacto da gota de chuva. A pressão de referência utilizada foi 50 kPa e normalizada para o valor 1. Logo após o impacto da gota de chuva sobre a superfície, surgem valores de até 24 vezes o valor normalizado, o que representa algo em torno de 1.200 kPa de pressão exercida pelo impacto da gota de chuva no instante ou logo após o instante do impacto. Considerando que as forças que unem os agregados do solo estão situadas entre dois nos solos de menor estruturação até 20 kPa nos solos melhor estruturados, essa pressão de 1.200 kPa é suficiente para deformar o solo durante esse momento do impacto. Vamos ver agora como esse modelo teórico transcorre durante o impacto da gota de chuva sobre a superfície do solo. Para isso, vamos utilizar um outro experimento com fotografias em alta velocidade. Nesse estudo, os autores utilizaram a técnica de fotografias de alta velocidade, com 2.000 frames por segundo. Numa torre de em torno de 9 metros de altura, num laboratório, foram produzidas gotas de 4,6 milímetros, numa situação bastante semelhante ao modelo teórico anterior. A velocidade terminal de queda dessas gotas também está na ordem de 10 metros por segundo. Como alvo, essas gotas tinham solos com potencial mátrico variando entre 1 e 20 kPa e também com densidades distintas. Os solos de menor potencial mátrico apresentam resistência ao desprendimento de material menor. Os solos com potencial mátrico mais elevado, portanto, mais argilosos, também apresentam resistência ao desprendimento de material muito maior. O que foi medido no estudo foi o ângulo de splash e a velocidade relativa de queda da gota. Os resultados desse estudo foram representados pelas fotografias que nós vemos na parte A da imagem e por um modelo esquemático do impacto da gota de chuva sobre a superfície. No caso, estamos representando um solo de baixo potencial mátrico, portanto, suscetível ao desprendimento de material. No esquema, nós vemos a parte de compressão exercida no momento do impacto, deformando a superfície do solo, devido às zonas de alta pressão que surgem no contato do solo com a gota. Também como no modelo teórico, logo após essa deformação decorrente da compressão do solo, surge a turbulência, representada esquematicamente através da mudança de direção e de velocidade na base de contato da gota com o solo. Essa mudança de fluxo, essa turbulência, provoca cisalhamento. Esse cisalhamento ele pode ser observado na última fotografia da seção A, no qual o material que é arremessado para fora do ponto de impacto da gota de chuva já é tanto a água como o material desprendido que se encontra dissolvido nela. Esses dois estudos demonstram claramente como se dá a fase de desprendimento de material devido ao impacto da gota de chuva sobre o solo. As velocidades envolvidas são muito grandes, assim como são as pressões. O solo se deforma pelo impacto e surge um fluxo de alta turbulência na zona de contato entre o solo e a água em movimento. Com isso, o material dos agregados do solo, tanto a fase iônica
como os colóides, eles podem ser dissolvidos ou ficar em suspensão no fluxo de enxurrada. Vamos ver a seguir um outro exemplo, um outro experimento que demonstra a suspensão de material. Os materiais são simples, são 2 copos com água, 2 agregados de solo argiloso e uma colher. Primeiramente, nós vamos colocar os agregados do solo dentro dos copos e começar a marcar o tempo. Sem mexer com a colher, os agregados ficam estáveis e o material fica depositado no fundo do copo. No máximo, os agregados se desfazem um pouco, depositando o material numa extensão um pouco maior no fundo do copo. Agitamos o copo do lado direito com a colher e o material do solo fica suspenso no líquido. Continuamos a marcar o tempo. Esta imagem mostra 1 hora após a agitação e a imagem seguinte mostra 3 horas após o copo direito ter sido agitado. Como vemos, mesmo 3 horas após a agitação, ainda há material em suspensão. A fração coloidal do solo, representada pela sua fração argila e pela matéria orgânica, continua em suspensão, devido ao movimento browniano da repulsão das cargas negativas dessas partículas. Assim como essas partículas sólidas continuam em suspensão, os íons que foram liberados para a solução também continuam dissolvidos na água. Com isso, eles podem ser transportados em longas distâncias, mesmo com velocidades de fluxo de enxurrada muito baixas. Resumindo essa parte, o impacto da gota de chuva no solo é um excelente mecanismo que leva ao desprendimento de material dos agregados do solo e à dissolução dos íons absorvidos aos seus colóides. Uma vez em suspensão, o material sólido, principalmente a fração coloidal e os íons, eles podem ser transportados na fase seguinte do processo erosivo, que é a enxurrada, mesmo que essa enxurrada assuma velocidades de fluxo relativamente baixas. Nesse próximo experimento, vamos isolar o efeito da enxurrada no processo erosivo, para, no final, somar essa fase do processo erosivo com o que já sabemos sobre o impacto da gota de chuva. No caso, é um experimento também conduzido em laboratório, em que os pesquisadores colocaram uma certa quantidade de solo numa calha e inclinaram essa calha. No topo dessa calha, eles produziram enxurrada e mediram a superfície do solo, a altitude da superfície do solo, com um scanner a laser. Na condição inicial, o experimento consistia de 2 superfícies. Uma superfície mais lisa e uma superfície mais rugosa, do mesmo material de solo. A escala de cores indica a altitude. Do lado direito, na superfície rugosa, vemos claramente as partes altas, representadas pela cor verde e amarela, e as partes baixas, representadas pelas cores azuis. Do lado esquerdo, nós vemos as altitudes intermediárias, representadas pelas cores vermelhas. Após algum tempo de formação de enxurrada, as superfícies foram alteradas. Essa figura mostra essa alteração, assim como os valores estimados de erosão, tanto na superfície inicialmente lisa, como na superfície inicialmente rugosa. Dê uma olhada nas figuras e nos números e tente chegar a alguma conclusão.
Na superfície inicialmente lisa, a quantidade de material removido pela enxurrada foi maior do que na superfície inicialmente rugosa. Os motivos para isso são a maior concentração de enxurrada na área deprimida da superfície inicialmente lisa. É fácil notar nas figuras que essa área é menor do que na superfície inicialmente rugosa e concentrada no meio da calha. Considerando que a quantidade de enxurrada aplicada foi a mesma, se a superfície de escoamento for menor, a velocidade de fluxo também será maior. Da mesma forma como no impacto da gota de chuva, uma velocidade maior de fluxo indica maior turbulência. Maior turbulência, maior quantidade de material desprendido pela erosão, também pela enxurrada. Juntando essas duas ideias, podemos ver que a enxurrada no processo erosivo apresenta duas funções. A primeira delas é o transporte do material, desprendido pelo impacto da gota de chuva. Esse transporte ele se dará mesmo em fluxos de baixa velocidade de enxurrada, pelo fato dos coloides e do material iônico estar ou dissolvido ou em suspensão nessa enxurrada em movimento. Caso a enxurrada atinja uma velocidade de fluxo maior, principalmente quando ela se concentra, ela passa também a ter um papel de remoção de material do solo. O fluxo da enxurrada, uma vez concentrado, também passa a ser turbulento e, com isso, apresenta capacidade de desprendimento de material do solo semelhante àquele do impacto da gota de chuva. Nessa imagem, vemos 3 fotografias de escoamento de enxurrada em fluxo turbulento dentro de um sistema de escoamento de terraços de drenagem. Na primeira fotografia, vemos o fluxo laminar, ocorrendo nesse terraço de drenagem antes dele cruzar a estrada. Na estrada, a declividade do terraço foi aumentada e, por isso, surge a turbulência que é representada pelas ondulações na superfície. Esse fluxo turbulento da enxurrada já é suficiente para provocar remoção de material. Em parte, isso é visível pela cor da enxurrada, que indica uma grande quantidade de material em suspensão. Com esses elementos, podemos fazer uma síntese. O processo de erosão ele tem 3 fases. Uma primeira fase de desprendimento. O desprendimento é provocado pela desagregação do solo, que pode ocorrer pelo impacto da gota de chuva ou pela enxurrada, quando esta assume um fluxo concentrado e, com isso, turbulências. Seguido da fase de desprendimento, há o transporte. A enxurrada, mesmo com quantidades relativamente pequenas de energia, consegue transportar o material coloidal, representado pela fração argila e pela matéria orgânica, além da fase iônica. O material desprendido mais grosseiro, a areia ou os agregados, que não foram desagregados durante a fase de desprendimento, eles vão ser depositados à medida que a energia cinética disponível para o transporte varia ao longo do percurso dessa enxurrada. Essas deposições, tanto as mais distantes do material coloidal, das frações iônicas e da matéria orgânica, ou as deposições mais próximas do material grosseiro, elas vão ocorrer na última fase da erosão, que é a fase da deposição do material. A erosão do solo, então, ela tem claramente 3 fases. Desprendimento, provocado pela desagregação do material, transporte em decorrência do movimento da enxurrada e a deposição do material assim que a energia para o transporte diminui. Vamos agora ver uma imagem que sintetiza toda essa discussão que tivemos sobre a mecânica do processo erosivo. Na parte de baixo, vemos uma área recentemente cultivada e plantada com Crotalaria juncea.
O evento erosivo ocorreu antes da área ser coberta pela cultura. As setas vermelhas indicam áreas de concentração de enxurrada. Claramente fica visível que o desprendimento de material ocorreu de uma forma muito concentrada no fluxo turbulento dessa enxurrada. As áreas indicadas pelas setas pretas indicam situações em que o desprendimento ocorreu devido ao impacto da gota de chuva, mas não houve uma concentração de enxurrada muito grande. Essa região é denominada de região de sulcos. Os sulcos indicam a região em que ocorre o movimento da enxurrada, porém com pouca concentração de fluxo, sem turbulência. Nessa região ocorre principalmente o transporte do material desprendido pelo impacto da gota de chuva. Esse material aparece com cor clara na imagem. A areia que atribui essa cor clara a essa superfície, ela foi redepositada ao longo dessa região de sulcos, não atingindo as zonas de deposição final que aparecem nessa imagem dentro dos terraços que interceptaram o fluxo. Vamos fechar essa primeira aula do curso com uma classificação da erosão que leva em consideração os diferentes processos mecânicos que levam à sua ocorrência. A primeira forma de erosão ocorre com o desprendimento causado pelo impacto da gota de chuva e o transporte na região de sulcos por uma enxurrada com um fluxo pouco concentrado. Essa forma de erosão vai ser denominada de erosão laminar. A enxurrada, quando dispersa, ela vai ocorrer de forma não recorrente, isso é, ela não se concentra sempre nas mesmas posições do relevo. Nessa situação, a quantidade de remoção de material pela enxurrada é relativamente pequena e ela vai estar principalmente transportando aquele material desprendido pela erosão laminar. A enxurrada, uma vez concentrada, vai apresentar um fluxo na superfície recorrente. A cada evento de precipitação, ela vai reincidir nas mesmas regiões de concentração de fluxo e, pela sua concentração, vai apresentar um fluxo bastante turbulento. Nesse caso, a quantidade de material desprendido é bastante grande. Nessas situações, nós vamos denominar a erosão em fossorocas, que vão ser classificadas como efêmeras, caso operações agrícolas convencionais de preparo de solo ainda consigam nivelar o terreno, e permanentes se, para o nivelamento do terreno, se esse for o caso, forem necessárias operações que não as operações agrícolas convencionais. Nessa primeira aula, nós vimos um pouco sobre a mecânica do processo erosivo e a forma de classificar a erosão em função de sua origem. Esses conhecimentos eles vão ser utilizados nas próximas aulas, em que nós vamos analisar os impactos da erosão e o seu controle. Vejamos agora o tipo de pergunta que você deve ser capaz de responder com aquilo que discutimos nessa aula. A erosão no solo produz impactos negativos no meio ambiente e também nos cultivos agrícolas. Quais das formas de erosão do solo que nós descrevemos estão mais relacionadas a cada tipo de impacto? A erosão do solo pode ser controlada através do aumento de sua resistência ao processo erosivo, principalmente por práticas que promovam a sua estruturação ou a melhoria da infiltração da água no seu perfil. Outra técnica é a cobertura do solo, tanto pelas culturas como pelos seus restos. E uma terceira possibilidade é a redução do volume da enxurrada ou da possibilidade de sua concentração. Pense sobre como cada um
uma dessas formas de controle de erosão atua nas classes de erosão que nós definimos. Simplifique os conceitos discutidos nessa aula de uma forma que isso possa ser utilizado em iniciativas de extensão rural junto a agricultores. Quais formas de erosão são mais frequentemente associadas a cultivos anuais e quais ocorrem mais frequentemente em pastagens? É possível fazer uma generalização sobre isso? Os conceitos para responder essas perguntas foram apresentados nessa aula. Se você teve dificuldade para responder alguma dessas perguntas, reveja a aula, consulte a bibliografia recomendada, discuta com seus colegas ou traga as suas dúvidas para a sala de aula.